pregar o evangelho, quem quer compartilhar o texto bíblico, quem quer refletir, como nós vamos fazer agora aqui, nós vamos fazer isso, e já está comigo aqui, meu querido amigo, rapaz, que prazer receber esse camarada aqui. É bom ter nessa casa gostosa chamada Pense Nisso, ou Comunidade Urbana Virtual. É bom ter nessa casa gostosa gente como esse rapaz aqui, ó, Júlio de Oliveira. Fala, meu amigo Júlio, microfone aberto, espaço é seu. Seja bem-vindo às nossas segundas, terças-feiras do mês. Rapaz, nós vamos ter um bocado de tempo para conversar, hein? Vamos ver. Eu tô precisando de esclarecimento de muita coisa. Eu tô aqui para perguntar e você tá aqui para responder. Júlio, olha lá, que seja bem-vindo, velho. Fica à vontade entre a gente, sua saudação para os nossos ouvintes aí. Alô, Everton, cara, a alegria é minha, rapaz, que a gente tá junto aí de novo, né? Nesse tempo agora de pandemia, agora com essa tecnologia a gente poder conversar. Eu aqui na minha casa, você na rádio, coisa maravilhosa, né? A tecnologia, a gente poder pregar o evangelho, onde muitas pessoas agora podem estar ouvindo, depois também, como você disse, no YouTube e tal, e é uma responsabilidade grande, né, que a gente quer falar, porque a gente sabe que pessoas que estarão ouvindo, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra de Deus. Então, para mim é uma alegria, cara, estar aqui falando com você. Quero dar uma boa noite a todos os ouvintes da sua rádio. Tem uma galera aqui da família que eu já divulguei, estão ouvindo, minha irmã, meus primos, sobrinhos lá, então quero dar um abraço para eles também. Manda um abraço para eles aí depois também, Paulo. Tá joia, para essa família bonita aí do Júlio aí, poxa, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem participando com a gente desse programa aí, Pense Nisso, e desse quadro Diálogos, que nós desenvolvemos justamente para poder convidar essas pessoas que nós gostamos tanto, que caminhamos numa mesma direção de fé, né, de convicção em Cristo Jesus. E, rapaz, eu tô muito feliz em saber que você aceitou o convite daqui do nosso programa para poder participar com a gente aí uma terça-feira por mês. E vai ser um tempo gostoso para a gente poder conversar. Eu espero que esse tempo dure por muitos e muitos e muitos momentos aí para vasculhar esse texto bíblico. Fala para mim, o que você está fazendo hoje, rapaz? Você anda por onde? Compartilha com a gente aí, por onde você está andando. Primeiro, não tinha como não aceitar teu convite, né, cara? A gente é amigo de longa data, também é um prazer estar aqui com você. Hoje a gente está em casa, né? Não tem como sair, mas atualmente estou como membro da Primeira Igreja Batista em Búzios, e a gente aguardando aí esse retorno, né? A gente está trabalhando e tá em casa, estudando, lendo, preparando para assim que voltar, a gente voltar ativa também. Legal, hein? Legal, bacana. A nível de trabalho, mantendo aquilo que dá, né? Nesse período não tá dando para fazer muita coisa, né? Nível de trabalho, mas a gente aproveita para tudo, né, Júlio? Aproveitar para estudar, né? Crescer é bom. Tempo aí, não dá para trabalhar fora. No meu caso, eu trabalho com essa questão de trânsito, a gente tá tudo fechado, tudo parado, com escola também, né? Pedagogia, tal, não dá para a gente trabalhar pedagogia. A gente ficar dentro de casa se preparando para assim que voltar, a gente voltar com tudo aí também. Desse jeito, dessa forma mesmo. Ô Julião, você falou, inclusive, eu achei bacana quando você falou que estava aproveitando para dar uma estudada em grego. Você está aproveitando esse período de quarentena para mexer um pouquinho em grego, em declinação, é isso mesmo? Rapaz, pois é um negócio que eu gosto demais, grego, hebraico, exegese, a gente está caindo dentro disso aí. Aproveitando também para reler a Bíblia toda, eu estou nesse projeto de leitura, esse mês, falando aí do projeto de leitura do Novo Testamento, né? Eu estou num projeto aí ousado desse mês. Eu não vou falar agora não, porque acho que como a gente vai voltar uma segunda oportunidade, eu espero na segunda oportunidade já ter uma novidade aí, mas eu estou numa leitura, num desafio grande de leitura da Bíblia, e eu quero falar depois que eu concluir. Legal, hein? Aí sim eu quero incentivar outras pessoas a fazer o mesmo que eu fiz, porque eu fui incentivado por alguém. Na verdade, alguém postou e eu me senti desafiado, e eu falei, eu vou correr atrás disso aí, eu vou tentar, é um projeto que eu tenho de muito tempo, e assim que eu concluir, aí sim eu vou divulgar, e é um desafio grande de leitura da Bíblia.
Pô, que bacana, hein? Legal. Eu tive um desafio também que eu quis me envolver, mas eu acabei não conseguindo encarar não, porque Pois é. exigia uma Por isso que eu não demanda. quero divulgar agora, né? Porque Não, eu tudo bem, quero fica. tentar concluir, porque realmente é bem difícil. Rapaz, eu recebi, eu acho que na época foi uma ligação, um e-mail que era para fazer o curso na área de hebraico, né? Inclusive com condições de estrutura falada, né? Aquela questão Uhum. de conversar, e eu sempre gostei muito do hebraico. Eu já te falei isso, né, numa outra conversa. Tá, Eu lá, já. prefiro, eu prefiro o hebraico do que o grego. Eu tive muitos problemas, inclusive na época de seminário, eu tive muitos problemas com grego, velho. Principalmente quando bateu naquele negócio daquelas declinações lá, aquilo complicou, rapaz, complicou. Não é Aí eu fácil, não. preferi, eu preferi ir pro hebraico, que tinha menos vocabulário. E é mais fácil, né, pai? Você pega aquela raiz ali, a partir da raiz, pô, tudo acontece, né? Tudo acontece. Agora tem uma coisa que eu não esqueço, que na época a gente conversando lá na aula do querido pastor Wilson Lima. Como esquecer do pastor Wilson Lima? Você teve aula Não com ele tem também? como, né? Rapaz! E aí eu me lembro de alguns estudos que mostravam que a Bíblia, se você pegar, porque o hebraico, para quem está ouvindo a gente aqui agora nessa introdução, o hebraico, a verdade é que o hebraico não teria vogal, né? São os que a gente Uhum. chama de sinais maçoréticos e tal, e ele não teria vogal, então seriam só consoantes, inclusive com consoantes mudas, e ainda tinha um detalhe que não tem vírgula, nada disso também, né? Além de ser da direita para a Não. esquerda, nada de vírgula, nada de nada, tudo junto ali. E aí eu lembro que o Wilson, na época, o professor, ele falou que se você, numa aula dele lá, se você pegasse e pegar um livro de Gênesis e você pegar o livro em hebraico mesmo, né, do jeito que é lá, e você for contando todas as letras do livro de Gênesis, se o livro tiver 10.000 letras, na letra 5.000, quando você chegar na contagem ali da letra 5.000, você pode dar uma olhadinha que ali está o significado do livro de Gênesis. Loucura, né, ô Júlio? Top, hein? Maneiro, né? Rapaz. E ele Pastor fala que Wilson é fera todo nisso, livro, né? e ele fala que todo livro do Velho Testamento, ele é assim. Para você entender o sentido do livro, você precisa ir até o meio do livro, e no meio do livro está ali a palavra, vai ter a palavra que vai definir porquê daquele livro. Muito top, né, É cara? maneiro, né? Ler a Bíblia no original é outra coisa, né? É outra questão. A gente vai falar, inclusive, sobre isso aqui no Salmo 23. Às vezes a gente faz uma leitura muito superficial da Bíblia. Quando a gente começa a estudar de verdade, a coisa tem outra conotação. É totalmente diferente, né? Então, por isso eu disse da responsabilidade que a gente tem de falar aqui, de pessoas que estão ouvindo, que ouvirão depois. A gente tem muito cuidado, né, na exégese, ou seja, na interpretação bíblica, porque há muitos erros de pessoas que leem de qualquer jeito, querem pregar e fazem coisas horrorosas por aí que eu ouço, e é complicadíssimo. Então, quando a gente lê, a gente tem que ter muito cuidado, né, na interpretação, deixar que ela seja o mais próximo possível daquilo que realmente o texto quer dizer e trazer como aplicação para a nossa vida no dia a dia. Ô, Júlio, nesses primeiros minutos aí, eu tô aproveitando que a gente está batendo um papo e a gente já vai entrar, inclusive você que está ouvindo aí, a proposta nossa hoje é conversarmos um pouco em cima do Salmo 23. Então esse é o nosso objetivo do diálogo, do quadro de hoje. E aí, rapaz, uma das coisas que eu tenho percebido e que eu comecei a ficar preocupado com o tempo é porque começaram lançando muitas Bíblias, né? E elas vieram com aquela ideia de facilitar as pessoas, porque realmente você pegar o grego e as declinações do grego, aquela quantidade de vocabulários, né, que tem bem mais vocabulário do que o hebraico, né? E você, além disso, você ainda tem que mergulhar na cultura para poder começar a fazer uma interpretação de um texto, ficava muito difícil e parece que só um grupo conseguia chegar até essa informação. Então começaram a colocando aí disponível para nós, começaram a colocar livros começaram a botar bíblias com aquela parte dos comentários.
Mas com o tempo, eu não sei como é que você enxerga isso, pode ficar muito à vontade para colocar aquilo que você enxerga, porque a gente está falando de entender o texto. Eu percebi que com o tempo, Júlio, o pessoal começou a colocar muita coisa pessoal ali, muita interpretação. Você concorda com isso? É porque chegou um momento que eu comecei a olhar para os comentários e eles já não eram mais comentários bíblicos. Eles eram uma exposição da interpretação que alguém já fez sobre aquilo ali. E sabe-se lá quem foi que fez, embora alguém assine, mas a gente entrou numa onda tão grande de textos, de Bíblia sendo publicado, que eu acho que agora a gente já se perdeu. A parte digital, então, nem se fala, né? Como é que você enxergou isso aí, rapaz? Não ficou preocupante essa questão? Né? E aí tem a Bíblia da mulher, a Bíblia não sei o que, tal. Sem problema algum, né? Eles colocam aquilo ali como venda, a Bíblia da mulher, porque tem alguns textos que eles selecionam e tal. A questão toda não é essa. Perdão. Perdão. A questão é quando você foge da interpretação. Esse é o problema. Você pode dar nome da Bíblia que você quiser. Bíblia do jovem, né? Você quer alcançar o jovem, você quer fazer um evangelismo, ok. Tudo bem. O problema é quando se sai daquilo que o texto não quer dizer aquilo ali. E aí você pode causar sérios problemas, né? Na vida de alguém. Então, os comentários eles não podem ter a minha interpretação, aquilo que me satisfaça. Tem que ser algo que o texto realmente diz. O que o texto está dizendo? O que o texto quer dizer? O que quer nos trazer de lição? Então, essa facilidade que às vezes alguns querem trazer, ela acaba trazendo prejuízos futuros. Né? Verdade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a facilidade é você pegar o texto e ver o que o texto quer realmente dizer e dizer para as pessoas aquilo ali. Tal como dizia João Batista, eles eram profetas, eles tinham que pregar, ele pregava o que Deus dizia. Não é aquilo para agradar ninguém, não pode ser para agradar ninguém. O profeta, o pastor, o pregador, o evangelista, ele tem que pregar o que está na Bíblia, e aquilo que Deus mandou pregar. E não aquilo que eu acho que deve pregar, aquilo que está escrito, aquilo que está escrito ali, na verdade, faz parte da missão do pregador é trazer o que a Bíblia diz sem querer ajudar a Bíblia, né? Trazer o que a Bíblia diz sem querer ajudar a Bíblia. Pois é, exatamente. E é o que a gente aprende, né? No seminário, é interpretação bíblica, né? Então não tem que ficar tentando trazer algo que massageie nosso ego, mas algo que nos amasse às vezes, algo que nos deixa realmente pensando, refletindo, aquilo incomoda, mas é justamente como um remédio, né? Que machuca, que às vezes arde, mas é para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa aproximação de Deus. Legal. Antes de pegar o texto, agora a gente vai para o texto do Salmo 23. Ô Júlio, você acredita, já que você está estudando, isso me chamou muito a atenção quando você falou que estava tendo que voltar à questão dos originais. Na sua opinião, como você pensa? Você acredita que nesse momento, onde a gente tem uma falta até de controle, eu vou ser mais sincero aqui com você, eu estou muito preocupado com aquilo que chamam de versões. Eu acho que a gente tem muitos problemas aí, eu acho que tem muita coisa que já não é versão mais. E agora que começou a digitalizar, então, onde o pessoal tem acesso à Bíblia através de um aplicativo, aí que a gente não sabe quem, na verdade, está por trás daquilo ali, quem é que está colocando aquele conteúdo, porque não tem mais um órgão que certifique, né? Você não tem uma ferramenta, alguma coisa que possa dizer assim, não, isso aqui está selado SBB, por exemplo, né? Sociedade Bíblica Brasileira. Você sabia que era da sociedade e tinha confiança naquele órgão. Hoje nós temos muito, inclusive alguém pode pegar um texto, copiar um determinado texto da Bíblia e fazer uma alteração e transformar aquilo ali no aplicativo, pagar por impulsionamento e muita gente baixar ao gosto de alguém. Você acredita que está na hora da gente voltar aos originais? Isso pode ajudar? Sempre foi, né, dessa forma.
Por isso que quando a gente entra no seminário é aquele impacto, né? Porque a gente começa a ver a Bíblia de uma forma que a gente nunca viu antes. A gente começa a ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Então eu estou lendo um livro agora, exatamente falando sobre a exegese do Novo Testamento e a Bíblia pós-moderna. São 2 livros, que é de época de seminário também, agora estudando um pouquinho mais, né, detalhadamente. Eles falam sobre essa questão da interpretação, que existe vários tipos de interpretação, né? E a popular, inclusive, que as pessoas leem, aquele crente, aquela pessoa que lê simplesmente o texto, pega o Salmo 23 e lê. Mas ele não atenta, né, para o que o texto realmente quer dizer. Ele não tem essa interpretação. Ele precisa de alguém que estudou, né, um seminário, um pastor, alguém que seja um exegeta, alguém que seja um intérprete da Bíblia, um teólogo para poder ajudá-lo. E aí, por exemplo, na EBD agora, né, domingo, a gente estava na EBD e uma irmã perguntou sobre a questão, a gente estava falando sobre a vida de Paulo, né, carta de Efésios, e ela tinha dúvidas sobre a circuncisão. Uhum. Algo que para a gente é algo simples, né, circuncisão, mas ela tinha dúvidas. Uhum. E aí, a gente pôde orientá-lo ali na IBD e inclusive assim, né, também online, coisa bacana. E isso me faz lembrar, rapaz, esses absurdos que a gente tem isso foi real, né? Passou, eu não sei se foi o Cabrini, algum repórter desse aí, foi entrevistar um pastor que leu o texto lá de Oséias e disse que ele tinha que adulterar. Me lembro dessa história, rapaz. Eu vi essa Pois matéria. é, Eu vi essa né? matéria. Aquela matéria que saiu na TV, isso aí. Me E ele lembro. disse que tinha que adulterar e foi lá na casa do irmão e ficou com a mulher do cara. E daqui a Bíblia está dizendo que tem que adulterar. E aí quando o repórter perguntou para ele, você não está lendo o texto errado, não? Ele foi e botou o óculos. Ele botou o óculos e disse, realmente não tinha prestado atenção aqui nesse texto. Eu me lembro Né? disso, Eu rapaz. realmente interpretei de errado. Ou seja, depois que ele ficou com a mulher desse irmão da igreja. Olha que coisa absurda. Então o que a gente está falando aqui agora, se você quiser, pode ir no YouTube que tem isso lá. É uma reportagem de TV e isso aconteceu realmente. Então É, você imagina uma situação dessa, né? Que coisa verdade. horrorosa. E aí essas pessoas, a própria Bíblia diz isso, as pessoas que não têm uma interpretação correta, ela vai por qualquer vento de doutrina. E ela vai cometer erros gravíssimos e Uhum. por conta de alguém que interpretou errado ou que alguém que disse alguma coisa para ela que não está na Bíblia, não é aquilo que o texto quis dizer. Mas ela, por não conhecer a Bíblia e confiar no seu líder, né, não conferir na Bíblia, ela acaba cometendo erro juntamente com ele. É. Rapaz, vamos pro texto então? Vamos lá? Vamos lá. Vamos dar uma mexida nesse texto então aqui. O texto de hoje é o Salmo 23. É um salmo que... Uma canção, na verdade, que foi escrita por Davi. Já uma canção que já muitas melodias aí já foram colocadas, harmonias. É uma bela canção, né? E aí o texto, na versão que eu estou lendo aqui, que eu tenho aqui, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai conversar um pouquinho e caminhar aí dentro dos minutos que a gente tem. Adonai é meu pastor, não preciso de nada, ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura-me a alma. Ele me guia em caminhos retos por causa de seu nome. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo, tua vara e cajado me protegem. Prepara uma mesa para mim, à vista de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias de minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Eu uso aqui uma versão, que é a versão judaica, que ela mantém aí os nomes próprios, né, sempre sendo destacados, né? Então, existem casos aqui que ela
fala Senhor, vai ser Yahvé, ora ela vai usar um outro termo, aquilo que no português seria comum, diversas vezes, aqui na versão judaica ela acaba alternando o nome ali, Moisés é Moshe, então eles têm esse cuidado. Eu gostei muito disso, para facilitar, inclusive, chegar até a raiz, né, do nome. Legal. A gente está então no Salmo 23, Julinho. E aí no Salmo 23, Davi escreve essa canção e ele começa no primeiro verso dizendo o seguinte: Adonai, ou o Senhor, é meu pastor, não preciso de nada. Nas versões mais comuns, o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. A gente sabe que, eu já quero começar a pergunta com você falando o seguinte: é muito comum, num verso como esse, as pessoas usarem esse verso, como também o Salmo 91, como aquela ferramenta do amuleto que diz o seguinte: não, eu posso todas as coisas, eu posso tudo, porque o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. E aí, Júlio, a gente vai para Filipenses e o apóstolo Paulo diz: já aprendi a viver com fartura e a viver com escassez. Eu posso todas as coisas nesse mesmo Adonai do Salmo 23. Qual é a parte que está equivocada aí, Júlio? Fala para mim. Pois é. Muita gente só lê o Filipenses capítulo 4, 13 e diz: posso todas as coisas que ele me fortalece, mas esquece que antes disso, Paulo começa a dizer que ele sabe passar necessidade, sabe passar fome. Ele, inclusive, ao escrever essa carta, ele estava preso. E o tema da carta é justamente a felicidade em Cristo, né? Então, olha que diferença. Contraste, hein? É um camarada que diz que eu posso todas as coisas estando preso, dizendo que ele sabe passar necessidade, ele sabe ter abundância, ele sabe viver de qualquer jeito, não importa o que venha para ele. Só que as pessoas acham que Filipenses capítulo 4, 13 é um amuleto para falar isso, para que Deus o abençoe só com bênçãos materiais. Né? Posso todas as coisas, posso, mas nada que vem dificuldade, a pessoa acha que Deus não está naquilo ali. O Salmo 23 é um salmo do pastor. E eu espero que depois dessa conversa nossa aqui, as pessoas tenham uma visão diferenciada, possam ler esse texto de forma diferente da próxima vez, com muito mais prazer, entendendo perfeitamente o que ele diz. Então, hoje, nessa noite, eu quero falar sobre o Salmo do Pastor e o pastor do Salmo. E o texto começa dizendo: o meu pastor, né? Olha que olha como ele trabalha com Deus de forma pessoal. Ele demonstra aqui muita intimidade, né, com Deus. Com o pastor do Salmo, ele conhecia intimamente. O quanto você conhece de Deus? Quem é o seu pastor de verdade? O quanto nós estamos próximos de Deus, a ponto de dizer: Deus é o meu pastor. Aquela intimidade, aquela aproximação, né? E o Salmo 26 é um salmo muito conhecido, né? Até quem não é crente conhece, né? Eu tenho pessoas que não são da igreja, mas se você disser qual é o Salmo 26, a pessoa vai dizer: que é o meu pastor, não me faltará. Conhece o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor do Salmo. E aí Júlio, quando diz de nada terei falta, que você citou, inclusive aí o que Paulo disse lá, na verdade, aquela pessoa que ela pode não ter o carro que ela gostaria, não ter um carro zero, mas ela não sente falta disso, necessidade disso. Deus supre essa necessidade de alguma outra forma. Legal isso. Eu não terei falta de alguma coisa, no sentido de luxo. Né? Como aquela frase que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Legal. É isso? De nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Legal, eu posso não ter tudo aquilo que eu quero, mas o que Deus me dá é suficiente para minha paz, para minha alegria, para o meu sustento, para que eu tenha uma vida abundante. E isso me faz mais suprido do que todos aqueles que julgam ter todas as coisas, né? Como diz o pastor Rodrigo Silva. Legal, então, deixa eu aproveitar, Júlio, só uma observação aqui. Quando você fala do meu pastor, é muito íntimo para alguém como Davi, não?
para a época que ele estava, você falou agora aí que ele começa com uma ideia muito pessoal. Meu pastor, né, o Senhor, o Adonai, o grandioso, onde o pessoal às vezes falava até ai de mim, pô, quando pensava no Senhor lá no céu. E Davi chega aqui e fala de forma tão pessoal, é isso mesmo? Davi Pois tinha essa tá, exatamente, né? Tamanha compreensão. intimidade que ele tinha, o conhecimento que ele tinha de Deus, a ponto de Deus dizer que ele era o homem segundo o seu coração. Verdade? Davi, ele cresceu cuidando de ovelhas. Ele cresceu nesse meio, então ele conhecia exatamente o, o ofício do pastor, daquele que cuida da ovelha, que tem que ter muito, que tem que proteger, tem que amar, tem que estar ali o tempo todo tomando conta, orientando, porque a ovelha ela se perde. E aí ele faz essa analogia, ele vê exatamente a ovelha como ele, a vida dele. E da mesma forma que ele cuidava da ovelha, que a ajudava, que te livrava do perigo, ele olha então para Deus e diz: é isso aí, Deus é assim comigo. Que legal. Eu me perco, eu erro, eu falho, mas ele é o meu pastor, ele está próximo, é ele que me leva, é ele que está do meu lado todos os dias. Ele é o meu pastor. Que maneiro. Então, quando ele diz, né, de nada terei falta, eu me lembro do que Mário Sérgio Cortella disse, uma frase dele, numa palestra, ele diz assim: dê o seu melhor. Não é o melhor do mundo, não, é o seu melhor, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Rapaz, repete a frase aí que é muito boa. Vou repetir. Boa, boa. Dê o seu melhor. Enquanto você dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Rapaz, fantástico. Então, veja, essa intimidade, né, de você... O que eu tenho? É com isso que eu vou trabalhar. O que eu tenho hoje? Eu vou dar o meu melhor. Ou seja, às vezes a gente vai numa casa, né? Eu tenho uma pessoa que me liga constantemente, e a pessoa já liga fazendo aquele barulhinho assim. Não sei se tá dando pra ouvir aí. Uhum. Rapaz, e aí, cara? Pô, tá brabo, né? Esse negócio, e aí, quando vai voltar, rapaz? Hoje mesmo essa pessoa me ligou. E a pessoa reclama de tudo. Reclama de tudo. E é uma pessoa que tem boa condição, tem um carro legal, mas ela reclama de tudo. E enquanto tem gente que não reclama de nada. Eu lembro da irmã Isaílda, rapaz, uma mulher de oração. Eu chegava na casa da mulher, não tinha como não sair de lá abençoado por aquela mulher. E ontem, domingo, inclusive, a irmã Elaine, que foi de São Gonçalo, a mãe dela também foi uma mulher de oração. Quando eu me converti, ela orava por mim, lá na igreja Batista, primeira Batista de São Gonçalo. E essa mulher, rapaz, eu fui visitá-la nos últimos dias dela, ela estava com câncer. E eu cheguei na casa dela, ela falou assim, eu falei: minha irmã, como que você está? Ela falou: pastor, eu estou tranquila. Uau. Porque eu orei para que Deus me mostrasse o que estava acontecendo comigo. E hoje eu sei o que é. Então, se eu pedir, eu estou em paz, pastor. Eu estou tranquila. Eu tomei um café com aquela mulher. Não parecia que aquela mulher tinha nada, cara. Uhum. E eu vejo assim, meu Deus, como que uma pessoa... E depois, inclusive, eu peguei uma mensagem na igreja. E antes de pregar, eu entrevistei algumas pessoas perguntando assim: se você recebesse uma notícia de uma doença terminal, como você agiria? Eu perguntei a algumas pessoas de manhã e preguei à noite. E algumas pessoas me deram testemunho, e com aquele testemunho eu terminei a minha mensagem, que eu já tinha pronta, baseado nesse testemunho dessa irmã. E eu falei: rapaz, tem que ter muita confiança, né? É verdade. Em Deus, tem que ser esse. Ele é o meu pastor. Então de nada terei falta. Ainda que eu não tenha saúde, Deus vai me sustentar. E aí o pastor Mauro Israel Moreira dizia, quando ele estava inclusive com câncer também, algumas pessoas ligavam para ele, profetizavam, né? Aquelas profetadas dizendo: Deus vai te curar, já vi que Deus vai te curar, o senhor vai ficar bem. E várias pessoas chegavam e diziam isso para ele. Ele dizia o seguinte: olha, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, quem vai ver a glória de Deus serei eu.
É. e Deus o levou para a glória, né? Isso. É, tá Então, curado, né? Está esse curado. é o meu pastor, aquele que eu É, não tenho falta de nada, ainda que me falte saúde. legal. Vamos fechando então o primeiro verso aí, Júlia, e é para a gente poder caminhar um pouco mais aí. A primeira ideia do verso, então, é quando a gente olha para Deus como o Senhor, como o pastor, o verso não está falando de um Deus que vai usar o poder para suprir as minhas necessidades. Mas, ao contrário, ele está falando de quando eu entendo que ele é meu pastor, eu fico satisfeito com qualquer coisa que ele faça. Seria assim, a questão maior não é o quanto meu Deus é poderoso, e sim quanto eu sou satisfeito em tê-lo como meu Deus. Seria essa ideia aí do primeiro verso, porque a gente às vezes o pessoal olha para o verso e fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então enxerga, olha para Deus e olha para o verso dizendo o seguinte: olha, está aqui a minha garantia para eu romper todas as coisas, para eu conquistar todas as coisas, para eu ganhar todas as coisas, para eu passar por cima de todas as coisas. Aí quando você fala que o foco e a centralidade está em entender que o Senhor é pastor, aí já não é mais a questão de ficar olhando se ele vai usar o poder para me dar, vai tirar, aí já não é mais a questão. Aí a questão agora está em mim, nessa pessoalidade, o quanto que eu me sinto satisfeito, o quanto eu me sinto realizado, o quanto eu me sinto completo. E aí entra aquilo que você estava falando, né? Não vou ter falta de nada, mas eu não vou ter falta não é que ele não vai dizer uns nãos, não é que, na verdade, eu não vou ter falta porque eu não vou sentir falta de nada uma vez eu tenha como meu pastor. Seria por aí, para poder fechando o primeiro verso aí? Eu acho que a gente às vezes até sente falta de alguma coisa, mas Deus completa, né? Uhum. Ele é poderoso. E quando a gente confia no Senhor, eu vejo assim, pô, eu gostaria de ter uma casa na beira da praia, tal, bacana, bacana. Mas a casa que eu tenho é suficiente para tirar da chuva, eu consigo dormir nela, eu tenho paz dentro dela. Eu preciso realmente de uma casa na beira da praia, eu preciso de um carro tal. É essa situação, né? E Deus é poderoso para isso. Então, ao confiar que Deus é tão poderoso para isso, eu descanso. Porque se Sim. Deus me der, ele continua sendo Deus, como diz aquela canção, mas se Uhum. não der, ele continua sendo Deus e continua me amando. Então, realmente a gente precisa descansar em Deus, porque a gente pode ter muita coisa boa, mas pode não ter aquilo que satisfaça o nosso ego. É isso que eu não posso esquecer, né? E Uhum. Deus é confiar nele, porque, na verdade, as bênçãos maiores estão na glória. Eu devo apontar e ter essa esperança de que na glória, sim, aí será totalmente diferente. Aqui, passaremos necessidade como qualquer pessoa, como qualquer Legal, ser humano. legal. Gostei muito, hein? Já gostei muito do primeiro verso, dessa forma de enxergar, porque se a gente conseguir pegar isso aí, é engraçado, Júlio, porque enquanto você está falando aí, olha, vamos tirar o olhar da gente como centro e vamos colocar o olhar no Senhor como pastor. Ele o centro. Se a gente olhar para a gente vai enxergar esse salmo completamente diferente. Olha, estou garantido. Estou garantido, não aceito que aconteça nada comigo, porque o Senhor não vai deixar me faltar nada, Ele prometeu, aí a gente começa a reivindicar, porque Ele me prometeu, Exato. Ele me garantiu, e não sei o que lá. Agora, quando a gente enxerga do jeito que você está apresentando, que o Salmo nos apresenta, que a centralidade é o Senhor como pastor, eu me posiciono diferente. Porque o que eu quero é me sentir satisfeito. E essa satisfação eu encontro nele. O que eu vou buscar? Não é o poder dele mais. Agora eu vou buscar o que você me falou, a pessoalidade. Eu vou buscar a intimidade. Eu vou buscar ficar perto dele. Porque perto dele pode o couro estar comendo do lado de fora. Mas eu estou em Uhum. paz. Eu estou em paz, eu estou com ele é meu, é pessoal, é profundo esse negócio, hein? E Muda vai, completamente. Véio. e, Continue aí. e, e o, e o couro vai comer mesmo, que no versículo 5 a coisa muda completamente de figura. Eita, então vamos lá. Aí, beleza, a gente chega então no verso 2, que diz o seguinte, olha, esse verso 2
traz uma ideia, o verso 2 e o verso 3, que ele vai falar assim, ó, ele me faz deitar em pastagens, começa a falar dele. Não é isso? Começa a falar dele. Ele me guia, ele me faz andar em pastagens verdejantes, né? Ou pastagens verdes e tal. Beleza. A gente começa então nesse Salmo 23 a ser conduzido por Davi para uma comprovação, para um destaque de que por que eu posso ter essa satisfação toda nele. Seria por aí a ideia do texto? Quem vê os filmes aí, né? Eu vi um filme agora chamado Babel, que mostra justamente uma cena de crianças, né, cuidando de ovelhas nessa região árida, né, ali de Marrocos, Iraque, aquela região ali com ovelhas. Então você vê o quanto aquilo ali é árido. E a gente vê assim, me guia por pastos verdejantes, né? E aí a gente vê como Deus vai cuidando do povo, levando a ovelha para esse tipo de lugar, tirando de um lugar tão inóspito, né? E aí olha só o versículo. Ele me faz deitar, me guia para as águas tranquilas. Cara, é interessantíssimo, né? E o versículo 3, eu quero já adiantar só mais um pouquinho, né? Que ele diz, renova a minha alma. Então, no versículo 2, deita e me guia, ou seja, ele me dá sustento físico, ou seja, aquele cansaço físico, Deus faz com que eu descanse, eu posso relaxar, né, em meio àquela situação. Imagina um deserto, aquele sol quente, e Deus me fazer deitar em pastos verdejantes. Ele me guia para as águas tranquilas, né, ele traz água para mim, ou ele traz aquela situação de eu posso beber uma água tranquila. E aí eu quero só entrar já na primeira parte do versículo 3, diz, ele renova a minha alma. Ou seja, aqui nós temos duas situações: provisão física e emocional. Bacana. Então é o Deus provedor e o Deus restaurador. O Deus que provém, é isso que a gente está falando aqui, né, de situação física, ele me dá alimento, ele cuida do meu corpo, ele me faz relaxar, ele me faz deitar, ele me faz repousar. E também a questão emocional. Quantas situações a gente pode vivenciar na vida e, por exemplo, uma depressão, e Deus não deixa que a gente entre numa loucura, a gente decabra a nossa vida. Deus não permite isso. Bacana. E Deus, isso. Você pode passar por situações muito difíceis, mas como Davi passou, né, Saul tentou matá-lo, ele passou por uma situação onde ele mesmo adulterou, ele matou um homem, né, inocentemente foi Urias, o marido de Batseba, para poder ficar com ela. E aí vem o profeta e diz, rapaz, você pecou. E ele perde o filho. Então a filha dele, ou um filho, estupra a irmã, e coisas horrorosas. Perde o Absalão, o filho dele, mas ele não entra em loucura, ele não acaba a vida dele loucamente. Inclusive eu estava lendo esse texto ontem, né? E Davi, ele descansa na sua velhice. Deus faz com que mesmo essas situações difíceis, eu imagino você, ouvinte agora, que está nos ouvindo, pode estar passando por situações muito difíceis. Deus refrigera a sua alma, ele te dá, ele renova as forças, ele faz com que a gente se alimente, ele nos dá condições físicas e emocionais, ele cuida da gente de forma holística, de forma completa. E que é diferente, Júlio. A gente, a cada dia que passa, a Bíblia foi ficando um pouco relativa para muitos, né? Ela eu tenho falado aqui na nossa comunidade sobre Bíblia como autoridade, né? O que ela diz é verdade. A gente não pode entrar mais nessas questões de não sei se é isso, por causa da quantidade de filosofias e interpretações, mas o texto de Mateus, se não me falha a memória, o capítulo 6 de Mateus, quando vai falar sobre não nos preocuparmos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, porque o Senhor sabe, o vosso Pai sabe que você precisa de tudo isso.
Mas é interessante como que nós somos tentados a considerar isso aí apenas como um textinho. E diante de todo o caos que a gente está vendo, a gente precisa voltar, às vezes, ao Salmo 23 e entender o Salmo 23 e falar o seguinte: olha, ele me guia, ele vai me colocar num pasto, no meio de tudo isso árido, ele sabe aonde está esse pasto verdejante e ele vai me levar lá para descansar, porque antes de chegar no pasto verdejante tem um caminho árido. Tem Exato. um caminho árido. Aí quando você chega lá, beleza, é hora de deitar e descansar. E enquanto você deita e descansa, você tem alimento sendo suprido, né? Mateus 6,33, buscai ao Senhor, busque o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Acrescentar é doar mesmo, é dar, é deixar o Senhor dar. Não é verdade? E bacana essa ideia, muito legal a gente pegar o texto e enxergar dessa forma aí. Inclusive a questão psicológica também, essa restauração da alma. Tem um livro que eu não lembro agora, eu não vou saber citá-lo agora, mas que ele chega a falar, um primo meu, o Anderson, uma vez falou sobre isso. E ele disse o seguinte: olha, a gente tem que parar de achar que tudo se resolve só com a ciência, com os estudos, com as terapias. Rapaz, Deus também cura todas essas coisas. Deus também cura todas essas coisas. Parece que a gente agora ficou com a fase de tem coisa que Deus cura, mas tem coisa que não tem jeito, não é com a gente. Ficou esquisito, né? Exato. Deus cuida do nosso coração, da nossa alma, a nossa mente, ela está confusa. A pessoa em depressão, por exemplo, ela não pensa direito, ela fica confusa, o pensamento não bate uma coisa com a outra, e aí Deus vai lá e cuida da nossa vida. Também das questões emocionais, né? Então, se você, em muitos casos, realmente a pessoa precisa de uma terapia, de um acompanhamento psicológico. Sim. Mas Deus, ele tem poder também para cuidar e curar a sua alma, e ele justamente usa isso, né? Essas ferramentas, inclusive um terapeuta e a Bíblia, a sua palavra, ele usa o dia a dia, ele usa situações que às vezes a gente não percebe, mas que ele está cuidando do nosso coração. Bacana. Passamos então? Vamos pro verso 4. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo, tua vara e cajado me protegem. O que está falando aqui? De ovelhas, né? Aquele pastor, aquele cajado, né? Que uma ponta ela é fina e na outra ela é curva, né? Então tem um significado aí de a ponta é para tocar a ovelha. Então, como eu disse, né, quando a gente vê os filmes, né? Os filmes mostram o deserto e tal, a gente vê como que aquilo ali tinha penhascos e as ovelhas passavam por ali, aqueles caminhos tortuosos, com pedra, e a ovelha a qualquer momento poderia cair. E daqui a pouco, se der tempo, a gente vai falar sobre as características da ovelha e entender por que isso acontece. Então o pastor usava o cajado para orientar a ovelha. E quando ela caía ali, podia estar prestes a cair, ficava agarrado num galho e tal, o pastor ia com aquela parte curva do cajado e segurava a ovelha. E puxava a ovelha pelo pescoço para trazer para ele de novo. Então o cajado, ele tocava, orientava, agora seguir no caminho, mas quando ela se desviava, escorregava para ela não cair no precipício. Ele usava essa outra ponta curva para proteger a ovelha da morte, né? Do vale da sombra da morte. Então, vereda da justiça, né? Quando ele fala aí, é justamente o pastor que me guiou, me orientou e não deixou que a gente tomasse decisões erradas também. Ou seja, aquela questão, quando a gente olha e vai fazer um negócio, né? Pretende fazer um negócio, pretende fazer, faz um projeto, e o projeto a gente não leva diante de Deus. Isso é um perigo muito grande. A gente pode acontecer uma tragédia aí, uma decisão errada, né, que a gente toma.
E às vezes a gente pensa assim, rapaz, mas que burrada que eu fiz, que besteira, que bobagem. E às vezes, mesmo a gente tomando a decisão errada, Deus vai lá e conserta o negócio É verdade. para que aquilo não tomasse um rumo ainda pior do que Uhum. tomou. A gente tem um prejuízo material, monetário, mas a coisa poderia ser muito pior e Deus então não permite. Por exemplo, às vezes a pessoa está endividada e ela pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou, né, pegar dinheiro emprestado, um agiota, por exemplo. Uhum. E aí ela pensa naquilo, não tem outro jeito, é o jeito que eu tenho para resolver a situação. E a gente sabe que isso é uma situação perigosa. E se a pessoa não pegar, ela pode perder a vida. É verdade. E aí, quando a pessoa depois dá um jeito lá, conseguiu de alguma outra forma resolver aquela situação, e ela olha para trás e fala assim, meu Deus, imagina se eu tivesse tomado aquela decisão. Deus não permitiu isso, porque hoje eu poderia não estar vivo. Eu estou dando um exemplo aqui, mas pode Uhum. ter muitos outros. Sim, pô. Então Deus nos faz caminhar por veredas da justiça. Ou seja, Ele não permite, muitas vezes, a gente tomar alguma decisão, ou quando a gente toma alguma decisão, Ele vai lá e conserta para que a coisa não fique ainda pior. E Né? ainda, Júlio, tem um detalhe que é uma justiça, mas é uma justiça à ótica de Deus, não é? Não é uma justiça na ótica humana. É, porque às vezes a gente fala assim, mas cadê a justiça de Deus? A justiça de Deus realmente é justiça. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, foi o Paulo que escreve dizendo que até a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, assim, olhar para Deus, questionar a justiça de Deus, que Deus está sendo justo ou não, não cabe ao homem, certo? E quando é vereda da justiça, é aquilo que é reto, aquilo que é correto na ótica de Deus, que é a ótica perfeita. Isso quebra toda a oportunidade da gente fazer os questionamentos, usar às vezes até texto bíblico para tentar colocar Deus contra a parede. E eu me lembro que algumas pessoas, às vezes eu ouvi aquela frase, né? Cuidado com o que você está orando, o que você está pedindo a Deus, porque se você insistir, Deus pode acabar te atendendo por causa da insistência e pode não ser bom para você. Rapaz, isso é a maior doideira do mundo, né? É a maior doideira do mundo. Deus ter que te atender porque você pediu tanto, ele vai lá e faz. É um dos grandes equívocos que, inclusive, determina a decisão de muita gente que depois fala, não, é porque eu pedi, Deus acabou me dando. Vamos falar de forma muito clara aqui. Se não foi justo, se não foi direito, se não era bom para você, o diabo pode ter te dado. Você pode ter ido lá, ter conquistado com as tuas mãos, com a tua força, mas tira Deus desse negócio. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito é o que vem do Pai das Luzes. Deus não vai dar nada para a gente para ele ter que cumprir aquela ideia de que se você pedir, ele vai te dar, se você clamar com fé, ele vai te dar. Deus não nos dá aquilo que não é bom, aquilo que não é bom, que não é justo, aquilo que ele, quando ele enxerga, ele fala assim, isso não serve para você. Não pense que Deus vai te dar. Certo? Não pensa que Deus te dá. Porém, Satanás está aí, em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, se ele perceber que você está pedindo uma grande bobagem e ele já sabe como é que é o caráter de Deus, talvez ele faça o papel do anjo de luz, faça o papel aí de tentar se parecer ali e dizer, de repente, não foi assim que Deus disse, e vai lá que ele te coloca em furada. Mas não é Deus, Eu né? até, eu até entendo que Deus ele permissão de Deus, algumas situações que você pede, mas ele não perde o controle. Uhum. Ele não vai te dar algo que não esteja no controle dele. Ou seja, ele é como aquela situação, por exemplo, o povo de Israel, eles foram, por pecar tanto, querer um Deus, querer um rei, querer isso e aquilo, reclamava e tal, 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 eles foram cativos. Não é isso? Uhum. Mesmo estando cativos, Deus não deixou de cuidar deles.
já preparava o retorno, Sim. mas deixou eles sofrerem um pouquinho, para que eles aprendessem o quanto ele os amava, o quanto ele é poderoso, o quanto ele não... Porque ele prometeu a Abraão e Isaac e Jacó que o povo não seria extinto. E mesmo sendo cativo, sofrendo bastante, Deus não permitiu que o povo fosse extinguido, dizimado, Sim. e ele está de volta. Mas então algumas situações, como eu disse antes, a vida da justiça, Deus, peraí, deixa ele entender um pouquinho como é que é esse negócio aqui, mas ele não perde o controle jamais da situação da nossa vida, O né? caso de Abraão, né? Então, O caso de Abraão, por exemplo, exatamente. que não deveria levar ali o sobrinho, levou o sobrinho, mas chegou um momento no meio do caminho que tá tudo num nível, como diz um amigo aqui na comunidade, né? Hard, né? Tá lá, tá quente o negócio, e aí Deus tem que intervir, né? Deus tem que intervir, ele Exatamente. vai entrar aí para poder corrigir, e pela misericórdia de Deus, a Bíblia também fala que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, porque ele é Deus, né? Agora, O próprio texto que você falou aí, Abraão disse, escolhe a terra que você quer ir. Ló escolheu, ele olhou o vale da Campina e foi para lá. E Deus permitiu. uhum, E Deus foi destruir a cidade. Mas Deus tirou Ló de lá depois. Ele uhum, sofreu, né, um pouquinho lá, mas Deus não o destruiu. Ele o trouxe de volta, apesar da decisão dele ter sido uma decisão errada. Né? uhum. E Deus então o livra de lá, quando Abraão ora e pede, né? Deus então tira Ló de lá com a sua família, né? Só a mulher dele que olhou para trás e Aí, ô Júlio, a gente poderia agora. Eu só tenho 4 minutos aqui de diálogo aqui, porque o programa vai acabar e aí entra um outro. E a gente vai ter que deixar essa conversa aí, se você puder voltar na terça-feira que vem, para não ficar muito longe, porque a gente tem que ir até o final desse salmo aí. Mas olha só, vontade permissiva de Deus não pode ser confundido com um plano original do Senhor, certo? Então, Deus pode sim corrigir, Deus pode intervir, Deus pode consertar, foi isso que você falou aí, e o caminho na mesma direção que você, Deus pode consertar, mas isso não quer dizer que ele queria te colocar naquela situação. Ele não queria, ele deu as coordenadas, ele deu as etapas para Abraão, explicou para Abraão o que era e o que não era para fazer, mas não deixou de levar Abraão para onde tinha que levar. Pode ter atrasado um pouco, pode ter trazido muitos problemas para Abraão, que aí Abraão teve que resolver, né? Aquela história de, por exemplo, de ter que descer para lutar contra os 5 reis, aquela intercessão em favor do Ló, da casa, e aquela questão toda. Deus estava ali, estava ouvindo, estava atendendo. E a gente, para fechar hoje, eu não vou, você vai ter que segurar aí, porque eu não vou poder deixar passar o final desse Salmo 23. Então, para fechar hoje, Júlio, em resumo, nossa conversa de hoje. A questão do Salmo 23 começa com pessoalidade. Meu pastor, por uma época que pouco se pensava assim, Davi já tinha entendido o Senhor como um ser pessoal, relacional. Depois, então, a ótica seria melhor, não é o que Deus é poderoso para fazer, porque Deus pode todas as coisas, mas é o quanto que eu me sinto satisfeito sendo cuidado por esse pastor. Tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. Deus não é verdade? Então tem a ver comigo, é a minha satisfação, é a minha segurança. Aí entra o verso 2, e ele faz aonde ele nos leva. Você fala sobre a gente ter aí tranquilidade e paz nas emoções, porque ele restaura a alma, ele supre as nossas necessidades, inclusive necessidades físicas, nos leva para descanso, e mais à frente então ele nos guia por caminhos da justiça. Amigo, eu tenho para você 30 segundos para você fechar esse balão aqui, porque eles vão me desconectar. 30 segundos, fecha aí, porque a gente vai ter que deixar o verso para o próximo encontro da gente. Eu espero que você agora leia esse salmo e você vá dormir nesta noite,
tendo a certeza que Deus é o seu pastor. E se ele não é, você entrega a sua vida a ele, descanse nele, porque ele tem cuidado da sua vida. Ele é o meu pastor. Diga isso com confiança, com a certeza de que ele cuidará da sua vida e te guiará por toda a sua vida. Ô, maravilha! Rapaz, que honra ter você nesse primeiro encontro da gente. Olha, eu não sei as pessoas que estão ouvindo, mas eu posso dizer uma coisa, que eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz com o que eu pude experimentar hoje aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O tempo já passou aqui para mim e eu tenho que passar a bola pro próximo programa. Mas eu quero encontrar com você. Vamos tentar ir na próxima terça, amigo? Me ajuda aí, vai. Vamos tentar na próxima terça, tá bom? Beleza. Júlio, Salmo 23 foi a conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia. Você que esteve com a gente aqui, Deus abençoe você e eu espero que a gente tenha novos encontros aí no programa Pense Nisso, toda terça-feira, às 20 horas. Não desligue! Não desligue! Você está na melhor.